Boa tarde, governador. Luciana falando aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Já quero convidar também o nosso telespectador a participar da nossa entrevista aqui através da hashtag VisãoCNN. Bom, o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a implantar um sistema de bandeiras para gerenciar a situação da pandemia. O senhor falou aqui, inclusive, direcionar as medidas de reabertura. E hoje o estado vive um período bastante crítico. O senhor poderia fazer aqui um balanço dos erros desse sistema, se for o caso, inclusive dizer se o senhor subestimou o vírus? Não, de forma nenhuma. O sistema de bandeiras, ele justamente pressupõe a análise dos riscos para que a gente possa estabelecer restrições na medida do necessário, no local em que for necessário e também no momento em que for necessário. O sistema de bandeiras nos permitiu ficar 60 dias sem restrições desnecessárias. Por exemplo, ao longo do final do mês de abril, durante todo o mês de maio e a metade do mês de junho, nós tivemos, a partir do sistema de bandeiras, a possibilidade do funcionamento do comércio, com menores restrições, com protocolos sendo observados e uma série de outras atividades, restaurantes, bares, entre outros, podendo funcionar com protocolos e algumas restrições, mas podendo funcionar, porque os indicadores, 11 indicadores que ali eram analisados, nos diziam justamente que nós não estávamos observando um ritmo de contágio, além dos indicadores. Uma pesquisa também foi no Rio Grande do Sul, com a Universidade Federal de Pelotas, demonstrando que nós tínhamos um índice de prevalência do coronavírus muito baixo. Bom, no momento em que se começou a observar uma inflexão desta curva, a partir de meados do mês de junho, o próprio sistema de bandeiras se encarregou de alertar. Agora sim precisa se estabelecer restrições, porque a velocidade de contágio e a capacidade de atendimento começam a indicar que as restrições são necessárias, que é algo que está acontecendo na região sul do Brasil, é importante ser dito, e também em outros países, aqui o próprio Uruguai e a Argentina também estão observando um aumento de casos. Então agora sim se faz mais necessário fazer restrições, que é o que o próprio sistema de bandeiras está demonstrando. Governador, mas diante dessa situação atual, o senhor acha então que valeu a pena ficar sem essas restrições desnecessárias, como o senhor chama? Sem dúvida, porque você tem que ter clareza, até o próprio nome do distanciamento controlado faz uma alusão ao medicamento de uso controlado. Tal e qual o uso de um medicamento de uso controlado, você só pode usar, né, só deve usar a restrição quando se verifica necessário. Você não vai usar um medicamento que tem um efeito colateral gravíssimo se você não tiver a doença. O distanciamento impõe um efeito colateral muito grave, que é o efeito da economia, do emprego, da renda das pessoas. Você não pode impor um sacrifício à população que se verifica como efetivamente necessário. E naquele momento não era necessário. Agora se faz necessário. Mas é importante também dizer que a situação que nós observamos no Rio Grande do Sul nesse momento é uma situação mais crítica, assim como se observa em Santa Catarina e no estado do Paraná também, quando nos comparamos conosco mesmos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem um índice de óbitos proporcional a 100 mil habitantes, nesse momento, de 11 óbitos por 100 mil habitantes. Outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, estados do Norte, Nordeste, têm de 40 a 70 óbitos por 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul tem o menor número de casos proporcional à população, cerca de 420 casos para cada 100 mil habitantes. Outros estados passam de 1.000, 2.000 casos por 100 mil habitantes. Então, temos uma situação mais difícil agora, quando comparamos o Rio Grande do Sul com o próprio Rio Grande do Sul. Ainda uma situação melhor do que a de outros estados, e agora a gente está buscando junto à população a maior adesão a distanciamento social, e neste momento se justifica mais necessário. Mas, governador, esse retrato que o senhor coloca aí nesse momento é um retrato atual, né? A gente sabe que outros estados enfrentaram primeiro a pandemia e a lógica, inclusive, do Ministério da Saúde, a gente entrevistou muitos ministros aqui, eles falavam que depois a pandemia seguiria para o Sul
e para o interior, e é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então, a tendência é de que esse quadro, esse retrato que o senhor tratou aí, piore. Quais são as atitudes que os senhores estão tendo nesse momento aí no Sul para evitar essa piora? Essa sua pergunta só confirma aqui a importância do sistema de bandeiras. Afinal, é agora que o Sul está enfrentando essa situação. Ou seja, não justificava medidas mais restritivas antes, que imporiam sacrifício enorme à população sem uma razão, tecnicamente, para que ela se estabelecesse. Então, mostra como acertamos no nosso modelo. O modelo de bandeiras ajudou a parar apenas onde tivesse que parar, né, restringir atividades quando, onde e na necessário. E, paralelamente a isso, fomos estabelecendo a estruturação, né, o fortalecimento do nosso sistema de saúde. Nós já tivemos, ao longo desses 4 meses, desde março, né, quando começaram os casos, um aumento de mais de 80% da nossa estrutura de leitos de UTI do SUS no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 933 leitos de UTI no SUS, aqui no Rio Grande do Sul, lá em março. Já temos mais de 1.600 leitos e vamos chegar a mais de 1.900 leitos. Será um aumento de mais de 100%, vai ser mais do que o dobro, vamos fazer nesse período, mais do que ao longo da história do SUS se fez em termos de UTIs aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um aumento expressivo de estrutura, que tem a participação das prefeituras, do governo federal, através do Ministério da Saúde, que, aliás, tivemos a visita aqui do ministro ontem, que confirmou, né, novos respiradores, novos instrumentos e habilitação de novos leitos para o estado do Rio Grande do Sul, para darmos essa estrutura suficiente para garantir atendimento a todos os gaúchos que precisarem. Mesmo assim, é importante lembrar, né, a capacidade que nós temos de ampliação, seja por recursos físicos, né, equipamentos, a estrutura dos hospitais, seja pelos recursos humanos das equipes, né, necessárias a montar, são limitadas. Então, a gente não consegue fazer uma ampliação ilimitada de estrutura. Por isso que é reforçada a necessidade do distanciamento neste momento aqui no Rio Grande do Sul, como a gente observa também nos estados vizinhos de Santa Catarina e do Paraná. Governador, mesmo com este sistema de bandeiras, é impossível escapar das críticas também de quem aí olha sob a luz da economia, né? E aí a gente tem até uma pergunta na nossa hashtag VisãoCNN, a gente sempre faz questão de abrir também esse espaço para quem nos acompanha, e o Tiago Flash quer perguntar para o senhor o que o senhor pretende fazer com a quantia de empresas que quebraram como consequência dos decretos pelo senhor adotados. Bom, o modelo das bandeiras ele é justamente para poder reduzir esses efeitos, né? A gente estava conversando aqui do que se estabeleceu como possibilidade, enquanto outros estados estavam com restrições, né? O estado de São Paulo mesmo passou por 3 meses longos de restrição, nós não tivemos essa restrição ao longo desse período para aliviar justamente este peso sobre a economia, mas é inevitável, o peso existe. E as ações do Estado sozinho não são suficientes para que se a economia. Estamos dentro de um contexto global, de um contexto nacional e buscamos fazer em nível estadual aquilo que nos compete. Uma das ações vem através dos nossos bancos públicos, né? O nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco de Desenvolvimento também da região sul do país, que é o BRDE, e o Badesul, que é a nossa agência de desenvolvimento, ofertando crédito em condições facilitadas para pequenas e microempresas e também para grandes empresas que precisem, né, ter a capacidade de capital de giro neste momento de maiores dificuldades. Mas, além disso, né, nós trabalhamos por uma recuperação mais rápida da nossa economia assim que este momento passar, mantendo uma agenda de reformas no Rio Grande do Sul. A gente fez reformas importantes na Previdência, na estrutura administrativa do Estado, as mais profundas reformas para dentro da máquina pública, e agora apresentamos para a Assembleia Legislativa a nossa própria agenda de reforma tributária no Estado do Rio Grande do Sul, até porque a reforma nacional, ela ontem apresentada pelo ministro Paulo Guedes,
ela vai se debruçar sobre PIS, COFINS, e nós, então, estamos apresentando já, desde a semana passada, uma proposta para reformatação área do Rio Grande do Sul no ICMS, no IPVA e no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, como forma de dar suporte para um crescimento, uma retomada de crescimento mais rápido, aliviando os custos de impostos sobre a produção e o consumo no Estado. Governador, já, inclusive, a gente vai falar aqui sobre reformas no Visão CNN, mas eu queria voltar aí à sua especificidade, que é justamente o senhor é um dos poucos governadores aqui no Brasil que tem que enfrentar o coronavírus e um outro problema, que é uma nuvem de gafanhotos que vem aí ameaçando o Rio Grande do Sul e os produtores. Tem, inclusive, uma pergunta aqui do Abdala, ele quer saber qual medida o governo do Rio Grande do Sul vai tomar para subsidiar prováveis prejuízos dos produtores. Como está essa conversa, governador? Olha, Senna, não tem sido definitivamente um ano fácil. 2020 começou com uma estiagem, o Rio Grande do Sul sofreu com a seca, que afetou diretamente as nossas lavouras, a mais importante delas, a de soja, né, que é muito importante na nossa economia. Temos a pandemia, pretérito aí já anterior, que é a crise fiscal. O Estado tem um profundo desequilíbrio nas suas contas. Tivemos recentemente ciclone bomba, um problema, né, climático que gerou vendavais e chuvas muito intensas, que gerou enchentes e destelhamento de várias residências. E temos ainda esta ameaça de gafanhotos. Não tem sido um ano fácil 2020 para os gaúchos. Nós temos a nossa equipe da Secretaria da Agricultura, com apoio do Ministério da Agricultura, fiscais, né, que estão acompanhando na fronteira com o Uruguai e com a Argentina esta situação, e mobilizados, inclusive, com apoio, né, de aviões de aviação agrícola à disposição, dispostos para aplicação de defensivos que, se esta nuvem de fato chegar ao nosso estado, possamos trabalhar para dispersar esta nuvem de gafanhotos, evitando maiores danos às nossas lavouras. Então, estamos monitorando continuamente, já há mais de 3 semanas, esta situação, para que possamos evitar problemas maiores, especialmente porque agora a gente está numa situação climática de, no meio do inverno, temperaturas um pouco mais que parece facilitado a mobilidade desta nuvem de gafanhotos pelo território argentino e uruguaio. Governador, o senhor já deu aí uma pitada sobre a reforma tributária apresentada no estado do Rio Grande do Sul e nós temos uma pergunta do Rafael justamente sobre isso. Os gaúchos podem pagar menos impostos com essa reforma? É isso que a população quer saber neste momento. Olha, o que nós temos hoje de estrutura tributária no Rio Grande do Sul, por conta do desequilíbrio fiscal que já vem de muitos anos, o governo tomou no passado uma atitude de buscando recursos para viabilizar recursos no caixa para pagamento dos compromissos, especialmente dos salários dos servidores, que já está no 5º ano que não se consegue pagar salário dos servidores em dia, na data correta, o que mostra o profundo desequilíbrio que o Estado vive. Se foram majoradas alíquotas no combustível, na energia e nas comunicações, além da alíquota básica de 17% para 18%, combustível, energia e comunicações tiveram a alíquota majorada de 25% para 30%. Não é a alíquota mais alta entre os estados. Existem estados que tributam esses itens entre 29% a 31%, mas outros estados tributam em 25%. Nós queremos reduzir esses impostos, garantir que eles possam ser reduzidos para os 25%, combustível, energia e comunicações, e também essa alíquota básica de 18% para 17%. Agora, o Estado tem uma profunda crise fiscal e não pode abrir mão de receita. Mas a gente pode, ao invés de continuar com este modelo, ter uma distribuição melhor desses impostos, desta carga tributária, sem punir o setor produtivo, sem punir o consumo e, consequentemente, afetando a nossa economia. A economia do Rio Grande do Sul é afetada por este imposto majorado nestas frentes. Então, nós propomos uma reorganização da carga,
redução desses impostos, redução também das alíquotas internas de 18% para 12%, outros mecanismos de incentivo à nossa economia, como um prazo mais curto para devolução do ICMS para aquelas empresas que compram maquinário, investem no seu parque industrial, no seu parque de máquinas, e também uma ferramenta inovadora, devolução de imposto para as famílias de baixa renda. Para aquelas famílias de até 3 salários mínimos, que têm renda de até 3 salários mínimos, o Estado vai devolver o imposto pago. 40% para as famílias até um salário mínimo e para as famílias de até 3 salários mínimos, 15%. Então, ao invés de isentar itens, mercadorias, a gente quer focar naquelas famílias de mais baixa renda, aumentando o poder de compra delas, porque quanto mais a gente reduzir o quanto da sua renda, da renda dessas famílias de baixa renda é consumido por imposto, essa renda que fica com elas vai virar consumo, e o consumo anima a nossa economia. A gente projeta até 500 milhões de reais de devolução anual de imposto para essas famílias de mais baixa renda. Em contrapartida, de fato, a gente faz um realinhamento do IPVA, por exemplo, que aqui no estado do Rio Grande do Sul está em 3% e que em outros estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro está em 4%. Aqui no Rio Grande do Sul não iria para os 4%, iria para 3,5%, que é a mesma alíquota que se cobra hoje no Paraná, por exemplo. E de outra parte também, outro ponto é que 46% dos veículos do Rio motores são isentos do pagamento do IPVA. Só para dar uma noção à população aqui que nos acompanha, enquanto no Rio Grande do Sul 3 milhões de veículos não pagam IPVA, no estado de Minas Gerais são 67 mil veículos, a 4% o imposto. Aqui nós queremos reduzir a faixa de isenção de veículos, que hoje é de veículos de mais de 20 anos, passaria para veículos de mais de 40 anos, e realinhando o IPVA para 13,5%. Mas no conjunto da obra será uma distribuição melhor para animar a economia da carga tributária aqui no Rio Grande do Sul. Bom, essa ideia de reversão da carga tributária para famílias de baixa renda é muito positiva. A gente espera que vocês consigam, então, colocá-la em prática e não fique apenas no campo das ideias. Obrigado, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado e até mais. Obrigada, governador.